A partir de agora, você ouve na Rádio Cairó 106.5 FM o programa Psicologia em Foco, com a psicóloga e psicanalista Elisandra Vieira. O rio de alegria está neste lugar. Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos mais um sábado aqui com o programa Psicologia em Foco, não é? Um sábado lindo hoje de sol aqui na fronteira oeste. E estamos aqui para mais um programa dando continuidade, sempre nos nossos temas, nos nossos assuntos que nós vemos, desenvolvendo e falando com vocês. Estamos falando sobre a questão da ansiedade, que já conversamos nos 2 sábados anteriores. E hoje eu quero trazer um tema, para a gente estar refletindo e conversando um pouco sobre: será que a autoestima e a ansiedade, elas se relacionam? Será que elas são distantes ou será que existe uma proximidade entre uma situação e outra? Então a gente vai estar falando um pouco sobre isso hoje, para que realmente a gente possa entender algumas coisas, algumas conexões que existem entre a autoestima e a ansiedade. Então, se de repente tu tens andado aí sentindo medo, angústia, taquicardia, pensamentos negativos, depreciativos, fica atento então, fica na escuta. Se conhece alguém, se sabe de alguém, um amigo, um familiar que tem se sentido assim, pode ser que hoje o que nós estaremos falando aqui possa te ajudar, possa te proporcionar entender um pouco melhor sobre isso, tá bom? Então hoje a gente vai estar trazendo essas questões. A gente já no sábado passado a gente trouxe 10 dicas para ajudar na ansiedade na pandemia, Então hoje a gente vai estar dando continuidade, porque a ansiedade é algo que faz parte da nossa vida, mas a gente precisa saber quando nós estamos ansiosos por algo dentro da normalidade do ser humano, e quando isso acaba ultrapassando esse limite e trazendo questões que não são positivas para a nossa vida e que nos atrapalham de ter uma vida mais leve, mais feliz, melhor, não é mesmo?
Então fique atento, fique na escuta, convide os amigos, mande o link, né? Quem está ouvindo pelo Facebook, pelo YouTube, convide amigos para estarem também na escuta conosco. E tiver dúvidas, queira deixar um comentário, é só estar mandando que a gente vai acompanhando por aqui, vai respondendo, enfim, aquilo que for necessário, tá bom? A gente vai dar continuidade agora com um louvor e já já nós retomamos com o assunto do dia, hoje com o assunto do programa. Será que a ansiedade, a autoestima tem alguma coisa uma com a outra? Será que elas se relacionam ou não? A gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Se não fosse por tuas costas açoitadas, se não fosse por tuas mãos transpassadas, onde estaria eu? Onde estaria eu? Se não fosse pela lança ao teu lado, se não fosse por teu corpo imolado, onde estaria eu? Onde estaria eu? Graças pela cruz, onde tudo começou. Graças pela cruz, onde teu sangue me lavou. Graças pela cruz, onde o amor me acolheu. Se não fosse por tua vida, onde estaria eu? Se não fosse pela lança ao teu lado, se não fosse por teu corpo imolado, onde estaria eu? Onde estaria eu? Graças pela cruz, onde tudo começou. Graças pela cruz, onde teu sangue me lavou. Graças pela cruz, onde o amor me acolheu. Se não fosse por tua vida, onde estaria eu? Teu sacrifício me deu liberdade, mudou o meu cantar. Cordeiro Santo, caminho e verdade, me rendo em teu altar. Teu sacrifício me deu liberdade.
onde estaria? Graças pela cruz, graças pela cruz, graças por tu amor. Estamos de volta aqui dos estúdios da Rádio Kairos e hoje falando um pouco sobre a ansiedade. Será que a ansiedade tem alguma ligação com a autoestima ou a autoestima com a ansiedade? Hoje a gente vai ver sobre isso. Então aqui, né, o pessoal já está na nossa audiência. Um abraço ali para Janaína Berni, que está conosco também, assistindo aqui pelo Facebook, compartilhando a live, isso aí, né? Vamos alcançando mais pessoas, vamos compartilhando. Eu sempre falo que aquelas coisas que são boas, que nos ajudam, que fazem bem para nós, a gente deve sim compartilhar, porque quando a gente faz o bem para outra pessoa, quando a gente compartilha algo de bom, a gente, principalmente conhecimentos, a gente muitas vezes fica acumulando para nós, a gente fica obeso de conhecimento, a gente deve sim compartilhar. E fazer algo de bom para outra pessoa sempre retorna muito mais do que imaginamos na nossa vida. Então que a gente possa, não é, agir com bondade, que a gente possa ser uma pessoa melhor, não é, em todos os papéis que nós desempenhamos nessa vida. Às vezes a pessoa até sabe que não está sendo tão bom, tão boa e não quer mudar, né? Uma pena, porque fazer o bem, fazer o nosso melhor é sempre retribuído por Deus, não é? Então, falando sobre ansiedade, né, sobre autoestima, embora a maioria das pessoas não vejam isso ou esses dois assuntos como ligados entre si, como que exista uma relação entre eles, existe uma relação bem estreita, sim, entre autoestima e ansiedade. Até porque a autoestima ou a baixa autoestima, ela pode sim levar a pessoa, o indivíduo, a muitos transtornos ou a vários transtornos emocionais. Então, como a ansiedade é uma questão de emocional, isso está ligado sim. E se a gente parar para pensar, mas a ansiedade, a gente fica ansioso às vezes. Eu tenho um evento importante amanhã, tenho uma entrevista de emprego, uma seleção para o mestrado, uma apresentação na minha faculdade, na minha escola, ou é uma data importante, é o casamento, é a formatura, enfim. Nós ficamos ansiosos. E isso é totalmente normal. Não preciso achar assim, estou com algum problema. Não, isso é normal. Aí eu vou viajar, eu vou ir para um lugar que eu sonhei há muito tempo. A gente fica ansioso, faz parte. A gente talvez não consiga dormir direito, a gente fica, né, assim, muito empolgado, não come direito, enfim, uma série de coisas. Dentro do nosso normal enquanto seres humanos. Agora, quando o medo, não é, a sensação de aperto no peito, acelerar o coração, não é, e angústia, pensamentos negativos, quando começam a acontecer com uma frequência diária na minha vida, então nós precisamos ligar o sinal de alerta, porque se isso começa a acontecer, algo não está bem, algo está saindo fora daquilo que é o esperado, da sua normalidade. Então a gente precisa estar atento a isso, tanto atentos na nossa vida, como atentos também na vida das pessoas que estão próximas a nós, das pessoas que nós amamos, das pessoas que são importantes na nossa vida, não é? Que a gente consegue sim observar isso, esses comportamentos, esses movimentos. Então a ansiedade, ela pode ser sim um sintoma de baixa autoestima, porque a autoestima ou a estima, né?
A autoestima, que é estimar-se, né? A estima é como eu estimo, a autoestima é como eu estimo a mim mesmo, né? Como que isso é comigo? Como funciona para mim? Será que eu sou uma pessoa que consigo me estimar? Consigo ver aquilo de bom que eu tenho? Será que eu consigo me olhar com bons olhos? Ou eu sou aquela pessoa que somente vejo coisas ruins e negativas a meu respeito, sempre me depreciando, me diminuindo e somente tendo um olhar como se fosse um filtro, né? Uma lente ruim sobre mim. Como que é? Então pensa aí, vai pensando, vai refletindo aí na tua vida. Como que está sendo o teu olhar sobre ti? É esse olhar bom, positivo, de ver as coisas boas, de olhar com carinho, de se amar, de se valorizar, de se estimar mesmo ou não? Ou é aquele olhar sempre depreciando, sempre que os outros, o que o outro faz, as outras pessoas, eu não consigo, eu não sei, eu não tenho habilidades, eu não sou tão culta, eu não sou estudada, eu não sou isso. Como que é? Não é? Pensa assim, nós estimamos as pessoas que nós amamos. Então o que a gente faz? Como eu vou agir? Quais são ou qual é o meu comportamento com uma pessoa que eu amo, que eu cuido, que eu estimo? Não é? Eu vou dar atenção, eu vou cuidar, eu vou demonstrar, dependendo da minha linguagem de amor, eu vou demonstrar o meu amor para essa pessoa, mas eu vou querer sim valorizar. E muitas vezes a gente faz isso, se a gente parar para pensar como que é quando a gente estima alguém ou alguma coisa, e será que eu faço isso comigo? Muitas vezes nós fizemos tudo isso para o outro, para alguma coisa, e conosco a gente não cuida bem. A gente não se cuida bem, a gente não se trata bem, a gente não se ama, a gente não se valoriza. E a gente precisa fazer isso conosco. E isso é a autoestima, né? É a estima por mim mesmo. Auto, né, de ser para mim, e a estima. Eu estimar a mim mesma. A gente precisa começar a prestar atenção nessa maneira de nós nos relacionarmos conosco. Como que isso está acontecendo? Muitas vezes nós nos permitimos que o outro faça, não é, que o outro tenha comportamentos, ou a gente, melhor, não é, a gente faz a leitura do comportamento do outro comigo ou para comigo, mas na verdade não é o outro. A gente atribui a outra pessoa, mas é sobre mim, é sobre o meu eu, sobre eu mesmo. Eu não me vejo como sendo uma pessoa bonita, como sendo uma pessoa inteligente, como sendo uma pessoa capaz, como sendo uma pessoa que tem habilidades, como sendo uma pessoa que tem valor. Eu não vejo isso. E então eu acredito que o outro me vê assim, porque essa é a minha leitura, esse é o meu olhar sobre mim. E eu acredito que todo mundo pense isso, mesmo quando todas as pessoas veem coisas boas, não é? Me admiram. Muitas e muitas vezes eu sou tão admirada, tão admirado, eu faço uma diferença imensa na vida das outras pessoas e eu não consigo ver. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que o outro me ame, eu não acredito que o outro goste de mim, eu não acredito que eu sou importante para o outro. Por que isso? É porque eu tenho baixa autoestima. E não se relaciona ao outro, porque o outro ele me estima, o outro me aprecia, eu tenho importância e valor para o outro, mas eu não consigo ver, então se refere a mim. Por isso que eu falei que é muito mais do eu, de mim, do que do outro ou das outras pessoas. Isso é autoestima, né? É estima, é estimar-se. E a autoestima, ela se forma já lá, como eu já falei outras vezes, lá na infância, bem no início da nossa vida. É lá muito precocemente, não precoce, é muito no início, não é que seja precoce, é na época certa, mas ela começa a se formar na nossa infância, quando a gente é muito pequeno, e se origina das primeiras experiências sociais que nós temos na nossa família. E como que é? Tanto na nossa família como com as pessoas que a gente interage.
Porém, quando na nossa infância, o primeiro contato, o nosso mundo social é a família, porque a gente nasce numa família e ali as nossas referências é a família, porque só depois que a gente vai começar a fazer parte de um outro grupo, que é a escola, que vem outros grupos que a gente começa a se inserir. E então se origina dessas relações sociais na infância com a nossa família, não é? Com que acontecem desde a nossa infância. E aí como que foi, como será que aconteceu, como eram essas relações, como era essa família? Né, muito autoritária, onde eu não tinha voz nem vez, onde eu não era valorizado, onde eu não tinha espaço, porque mesmo sendo uma criança, mesmo sendo uma adolescente, é um indivíduo e que precisa de espaço. Por quê? Porque ele ocupa um lugar sim nessa sociedade, nesse mundo, nessa família, nessa comunidade, nessa casa. Então é de lá que começa a vir, começa a se organizar essa questão da autoestima. E dependendo como foi lá atrás, se foi bom, se foi ruim, se foi com boas experiências ou não, o adulto vai se tornar um adulto mais seguro, com a sua autoestima elevada, ou um adulto inseguro, medroso, que só vê coisas ruins, que tem olhos ruins, lentes, que enxerga somente defeitos sobre si. Então, ele vai se tornar um adulto com baixa autoestima, né? Então, a questão dessa relação com a infância, e por isso da importância assim, do cuidado dos pais e adultos que lidam com crianças, de trabalharem, de trazer, de proporcionar esse momento, esses comportamentos que valorizem, que acreditem, que façam com que a criança se perceba e acredite em si, ser incentivada naquilo que a criança faz, naquilo que a criança traz, naquilo que ela constrói, naquilo que ela desenvolve. A criança, por exemplo, ela faz um desenho e ela vem correndo muito feliz e mostra para o adulto. Às vezes, aquele desenho ali não é bem claro para o adulto, porque o adulto ele já está mais seletivo, ele já tem crítica muito maior. Então o adulto pode olhar e dizer, mas o que é isso? Que coisa horrível. Eu não devo fazer isso, eu devo olhar e dizer, que bonito, mas me explica esse desenho. Talvez eu não vá dizer, embora eu não entenda, às vezes eu não vou dizer, eu não entendi o que é isso. O que é isso? O que é esse desenho? Não, então, conta a história desse desenho para eu saber. Me conta o que está acontecendo nessa cena. E aí a criança vai falar. E ela vai dizer, eu posso dizer, nossa, que criativo, estimular. Por quê? Porque se eu já cortar, se a criança trouxe algo, se ela construiu, se ela fez, e eu vou criticar, porque a criança ela está se construindo, ela está melhorando. Eu vou estimular a criança, ela não vai ter vergonha de desenhar, ela não vai ter vergonha de fazer um objeto, de montar alguma coisa, porque ela sentiu valorização. Agora, se eu já naquele momento, por exemplo, eu já critico, já venho com senso de crítica, ela vai ficar, nossa, é ruim, eu não sei fazer, eu não consigo fazer. E aí ela não faz mais. Isso vai se prendendo na identidade do indivíduo e ele começa assim, eu não faço as coisas boas, eu não sei fazer, eu não sou inteligente. Ou a questão das comparações também. Mas o teu irmão era melhor, o teu irmão sempre fez isso, o teu irmão é assim. Cada indivíduo é não tem como comparar. Eu só posso me comparar comigo no passado, comigo lá atrás, comigo uma semana antes, um mês antes. Eu não posso me comparar com outras pessoas, porque nós somos diferentes. Então, é importante a gente ter esse cuidado, não é? A questão da autoridade, às vezes um ambiente com muito autoritarismo, onde a criança tem medo, onde a criança não pode falar, a criança não pode pegar alguma coisa, a criança não pode nem comer algo, a criança tem medo, não pode abrir a geladeira, não pode abrir nada. Mas sério, tudo tem que pedir permissão. Eu não estou dizendo que tem que ser tudo solto, vai fazendo tudo que tem vontade. Não, precisa ter uma ordem, mas não aquele medo, aquele receio de tudo não poder fazer nada, tudo ter medo, tudo tem que pedir, e aí se torna um adulto que segue repetindo esses padrões. E com isso, muita insegurança,
não é muita, precisando sempre de autoafirmação, porque não acredita no seu potencial e tem um olhar sobre si de que não é capaz, que não tem habilidades. Não é? Então, isso tudo é um campo fértil para a ansiedade, lá na frente, lá no futuro. E muitas vezes nem tão na frente. Na própria adolescência, e hoje a gente já vê muitas crianças ansiosas, muitos adolescentes ansiosos, muita coisa que não era para acontecer. Porque criança e adolescente não era para ficar ansioso, não era para ficar depressivo. E hoje eles estão ficando ansiosos e depressivos com uma série de problemas, não é, de cunho emocional, que não era para começar a acontecer tão cedo. Então, como eu já falei, sensações de agitação, de medo, pensamento acelerado, inquietação. Além dessas questões, por exemplo, a taquicardia é uma coisa que acontece bastante, né? A pessoa fica angustiada, ela se assim, um aperto no peito, uma coisa ruim no peito. Não consegue respirar com facilidade, respira pouco, tem a sensação muitas vezes de que vai faltar o ar. Tudo isso, quando começa a fazer parte da rotina, é como eu falei, diária, tem que estar atento, porque isso a gente não pode ter todo dia. Eu posso ter uma vez ou outra uma sensação assim, até posso, mas se eu todos os dias eu me sinto assim, isso é o sinal de alerta. Poderei estar com ansiedade, sim. Não é? E a baixa autoestima, como eu falei, ela também traz algumas características que a gente pode destacar. Eu até anotei algumas coisas para eu não esquecer. Pensamentos negativos, destrutivos, assim, a seu respeito ou a respeito das coisas, assim, não vai dar certo, eu não vou conseguir, não, eu nunca vou ser assim, nunca vai dar certo isso, não, comigo não dá, mas eu sou pobre, não, essa pessoa aqui não olha pra mim ou não fala comigo porque eu sou muito magro, eu sou muito gordo ou porque eu não sou inteligente, comigo as pessoas não me dão atenção porque eu não tenho uma faculdade. As pessoas não falam comigo porque eu ando de a pé, não tenho um carro, ou porque eu só tenho uma bicicleta. Então, sempre eu vou trazendo pensamentos a meu respeito ruins. De que as coisas não acontecem, de que as pessoas não gostam de mim, de que eu não sou visto, de que eu não sou valorizado por tal motivo. Porque eu não uso tal roupa, porque eu não falo deste jeito. Então, a pessoa sempre se vê como alguém que não é amado, não é querido, não é visto, não é valorizado por tal motivo. Porque eu não tenho isso. E é sempre por uma falta, aos seus olhos, na visão daquela pessoa. Porque eu não tenho uma faculdade, na visão dela. Porque eu não tenho um carro. Ou porque eu tenho um carro que é velho. Ou porque eu não uso a roupa XY. Porque eu moro em tal lugar. Então, sempre a pessoa vai trazer assim, como algo, focando em algo que é faltante para ela. E ela vai atribuir que o outro julga por aquilo. Só que, na verdade, é o olhar dela, sobre si mesma, e que atribui ao outro, porque eu não sei o que o outro está pensando. Eu não posso dizer assim, aquela pessoa, ela não gosta de mim, ou ela não fala comigo, ou ela não me chama para isso, ela não me valoriza por tal motivo. Eu estou dizendo que aquela pessoa pensa isso sobre mim, eu não posso saber isso. A não ser que a pessoa me fale, porque eu não tenho como ler o pensamento do outro. Como é que eu vou saber? Como a gente lê pensamento? Graças a Deus, não. Graças a Deus, o pensamento é aquilo que nós temos de mais livre, que ninguém acessa. Então eu não posso dizer que a outra pessoa está fazendo isso ou pensando isso por tal e tal motivo. E isso fala do meu pensamento, não fala do pensamento do outro. Né? Então, a baixa autoestima, ela traz esses pensamentos negativos, catastróficos, né? Que tudo vai dar ruim, que não vai acontecer, que não vai ser legal, que eu nunca vou conseguir. Sabe essas coisas, esses pensamentos? Isso. Né? São pensamentos irracionais acerca das suas capacidades, das suas habilidades e das suas atitudes. Porque essa pessoa, ela vai se ver com pouca capacidade, vai se ver sem habilidade e vai perceber as suas atitudes como fracas, pobres, singelas demais, tudo pouco. Tudo na mente e na vida dessa pessoa com baixa autoestima é pouco. Ela se vê muito pequena. E uma coisa que a gente observa, eu não vou dizer que é fato, né, que nada no ser humano
é pontual, assim, a gente, é um manual, né, que eu encaixo ali numa gradezinha e é assim, eu não faço isso. A gente precisa avaliar uma série de coisas, mas, por exemplo, quando a gente vê desenhos, a gente trabalha com desenhos, eu gosto bastante de trabalhar, até porque eu gosto de desenhar, e a psicologia a gente se utiliza muito, são projetivos, na grande maioria. Eu vou dizer assim, né? Porque eu não gosto de dar 100% para ser humano. O ser humano é único, exclusivo. A gente vê nos desenhos essa pessoa se desenhando, se percebendo e os desenhos que ela vai expressar, o que ela vai expressar nos desenhos, assim, é sempre pessoas muito pequenas. Os desenhos vão ser pequenos, às vezes num canto da folha. Quando ela se desenha menor do que as outras pessoas que ela desenha também. Então a gente consegue perceber no próprio desenho como é a visão dela sobre ela. Pequena, no cantinho, escondida, quietinha, sem falar, passando desapercebida, bem ali fora da visão de preferência, que ninguém me veja, ninguém me enxergue, ninguém saiba que eu estou aqui. Afinal de contas, eu não tenho habilidade, eu não sei fazer nada. O que eu faço? Não, eu não faço nada, eu não sei fazer. Eu não tenho habilidades, as minhas atitudes, os meus comportamentos são ruins, eu não tenho potencial, eu não tenho capacidade para nada, eu não desenvolvo nada. Quer dizer, eu sou quase que um nada. Né? Essa é a percepção da pessoa. Às vezes ela nem racionaliza assim, que ela se vê como um nada, mas ela se vê como muito pequeno, como alguém indiferente, que não tem o que somar. E não existe essa pessoa. Todos nós somos inteligentes, temos capacidades, habilidades, atitudes importantes. E essa pessoa não vê, todo mundo vê. Ou muitas pessoas veem, mas a pessoa não vê. Ela não consegue ver isso. Baixa autoestima. Porque a estima dela sobre ela mesma é assim, ó, muito pequena. Ou até às vezes quase nada, né? Muito pouca mesmo. Então é todo um trabalho de valorizar essa pessoa para organizar, porque os pensamentos dela a respeito de si são disfuncionais. Eles não funcionam da maneira que deveriam funcionar. Eles funcionam de uma maneira descoordenada, errada. Não estão corretos sobre si mesmo, porque não existe essa pessoa que não tenha talentos, habilidades, potencial, não existe. Talvez eu tenha um talento, 2, talvez o meu amigo tenha 3, 4, seja uma pessoa com muito mais habilidades desenvolvidas. Mas isso não significa que eu não tenho. E as habilidades a gente vai desenvolvendo, a gente precisa buscar, trabalhar, perceber aquilo que eu gosto, aquilo que eu sei fazer, e tornar isso muito bom na minha vida. A gente desenvolve. A gente tem o potencial, a gente tem a habilidade, mas a gente precisa desenvolver. Muitas vezes, por eu não perceber algo bom em mim, eu tenho aquela habilidade e eu não consigo achar que dá para desenvolver. Eu não consigo. E aí eu me coloco numa situação de que eu não consigo, que eu não sei, e eu não faço nada. Daí eu fico desmotivado, sem energia, sem ânimo, sem vontade, triste, abatido, jogado no sofá, jogado no canto da casa, sem querer fazer nada, sem achar, sem perceber coisas boas a seu respeito. Baixa autoestima. Então a gente precisa trabalhar com esses indivíduos novamente a possibilidade de valorizar-se e de se amar. Porque primeiro eu preciso me valorizar e eu preciso me amar, eu preciso ser importante para mim. E aí depois eu consigo me relacionar, eu consigo amar bem o outro, eu consigo valorizar bem o outro. Por isso que a baixa autoestima, ela interfere no trabalho, nos relacionamentos, na vida da pessoa como um todo. Porque não tem como eu não ter uma apreciação boa sobre mim mesma, eu encontrar coisas boas, habilidades, valores, atitudes, capacidades em mim. Se eu não consigo ver isso, se eu não consigo encontrar isso em mim, isso vai atrapalhar o meu relacionamento, ou os meus relacionamentos, a minha vida, e mais, vai atrapalhar imensamente a minha relação comigo mesmo, que é a mais importante, porque eu não posso me separar de mim. Eu não tenho como
deixar uma parte de mim em algum lugar e ir embora. Eu não consigo fugir de mim, não tem como eu fugir de mim. Não existe isso. Então, a gente, a maior importância é isso, é eu aprender, é eu começar a me valorizar e trabalhar e perceber e me amar e elaborar. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, a pessoa não consegue, vai precisar de uma ajuda profissional, de ajuda de um mentor, de ajuda de alguém que tenha uma experiência, que tenha um suporte para te dar, que tenha uma condição de te apoiar. Porém, vamos abrir um parênteses, a pessoa precisa querer. Muitas vezes vem várias possibilidades. Vem a possibilidade de estudar, de fazer um curso, de entrar em terapia, de fazer isso, de fazer aquilo. Várias oportunidades. E a pessoa diz sempre não. A pessoa não quer. A pessoa não quer. Não existe como fazer algo quando a pessoa não aceita nada. A pessoa precisa. É importante todos nós. E a gente sempre precisa de ajuda em algum momento, em algum tempo da nossa vida, em alguma área. E não tem nenhum problema. Nós somos humanos, não tem nada de errado. Eu preciso de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda. Nós somos sociais, a gente não vive sozinho. E tá tudo certo eu precisar. E se eu precisar, olha, eu preciso mesmo. Preciso, me ajuda, por favor, me ajuda. Eu quero melhorar. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero que a gente viva melhor. Eu quero que nós possamos estar mais felizes. Porque estar feliz, ter felicidade, não quer dizer que não tem problemas. A gente tem, mas a gente consegue resolver. A gente vai junto se ajudando. Porque a felicidade é algo efêmero. Não é algo assim que acontece todo dia, toda hora, 100%. Não. Mas eu preciso agir. Eu preciso me movimentar para que isso aconteça. Precisa ter ação. Uma ação é a gratidão. Como eu já falei, a gratidão ela precede a felicidade. Eu já falei isso aqui. Então, é ação. O que a gente faz quando a gente é grato? A gente agradece, a gente louva, a gente tem o gesto de gratidão com as outras pessoas, a gente se movimenta, a gente demonstra, a gente sorri, a gente abraça, a gente presenteia, a gente sorri, como eu falei, para o outro, a gente expressa com palavras, enfim, a gente escreve, a gente faz muitas coisas, a gente aprende isso e dessa maneira a gente vai conseguindo ter os nossos momentos felizes e olhando para as dificuldades de uma outra maneira. Como? É uma dificuldade, mas eu vou superar, eu tenho habilidade, eu tenho capacidade, eu vou conseguir, eu vou ir além daquilo que talvez olhando num primeiro momento eu consiga. Mas a gente ultrapassar esses nossos limites. A gente precisa fazer isso. Então a autoestima, ela, para a gente poder ajudar a pessoa precisa querer estar disponível e a gente buscar essa ajuda também e trabalhar, com amor, com atenção, com afeto. O amor, ele sempre derruba barreiras. Ele sempre vai ajudar. A gente nunca deve se cansar de investir em amor. E o grande desafio é quando isso acontece somente de um lado e o outro não retribui. Aí parece assim, não vou mais fazer. Eu não vou mais demonstrar. Porque sou sempre eu, só eu. Então é um grande desafio doar o amor, a entregar quando o outro não retribui. Por quê? Porque o amor é meu, é do meu lado. Eu entrego. E se talvez o outro não esteja conseguindo. E tudo bem, não é uma troca. Eu entrego, cada um entrega aquilo que tem, cada um consegue expressar aquilo que tem, não é? E se o outro não tem, talvez ele não vá conseguir mesmo, porque ele não tem, porque ela não tem, e a gente só pode dar aquilo que nós temos. Às vezes essa pessoa é tão carente disso, a vida inteira sempre foi deixada, foi tirado de si, sofreu, foi ferida, que tem medo. Por quê? Porque acredita estar sempre na espera de que comportamentos anteriores ou situações vividas anteriormente vão acontecer de novo. Então, para eu não me expor, para eu não sofrer de novo, eu me fecho na minha ostra, e não deixo, porque aí se acontecer tudo bem, eu tô fechadinha aqui, eu não vou me machucar. A pessoa se protege, e fica infeliz, porque ela
tem um olhar ruim sobre si, ela não vive bem com ela e ela, né, que é a nossa primeira relação de estima, de nos relacionarmos conosco, de nos amarmos, de nos valorizarmos, e ela não consegue viver bem com as outras pessoas, né? Então, como eu disse, tudo isso vai interferir, sim, na nossa ansiedade. É um campo fértil. Eu até anotei aqui algumas coisas, não é, que eu quero ler, que diz assim: a dificuldade em se aceitar, reconhecer sua capacidade ou suas capacidades e vitórias e constantes pensamentos depreciativos constrói um campo fértil para o aparecimento da ansiedade. Então, olha só, dificuldade de se aceitar, a dificuldade de reconhecer as suas capacidades, a dificuldade de reconhecer as suas vitórias e os constantes pensamentos depreciativos, aqueles pensamentos ruins sobre si, sempre depreciando: eu sou menos, eu não sou nada, não, quem que sou eu? Eu não tenho qualidade para fazer isso, não, eu não sei. Tudo isso é um campo fértil, um campo assim, ó, nossa, muito bom para quê? Para crescer, se fortalecer a ansiedade. E a ansiedade não é uma coisa boa. Então a gente precisa mudar isso, a gente precisa trabalhar, né, a estima, o olhar da pessoa, o amor dela sobre ela mesma, a valorização. Começar a valorizar, a fortalecer isso, a gente pode fazer com outras vezes em pequenos gestos, mudança de mini hábitos, começar a mudar, começar a fazer diferente, demonstrar, valorizar, é ir semeando, é ir, não é, ali, uma sementinha, jogando ali coisas boas, não é? Vai semeando, vai plantando, que a gente vai ver o resultado. A gente precisa ir fazendo isso para quê? Para ajudar essa pessoa, para ela se olhar melhor, para ela perceber que não vai sempre acontecer as mesmas coisas, que não é porque lá atrás alguém fez algo de mal para mim, de ruim, que todas as outras pessoas vão fazer. Não é porque aconteceu que vai acontecer de novo da mesma maneira, da mesma forma. Não, que eu não preciso viver com as defesas sempre lá em cima, não, que eu posso sim me permitir, não é, ser amado, ser querido, ser cuidado, e não tem problema nenhum. Nós não vivemos no mundo sozinhos. Então, a ansiedade, ela é resultado muitas vezes de baixa autoestima. Vamos nos olhar. Eu tenho vivido muito ansiosa, muito ansioso. Como será que está o meu amor por mim mesmo, por mim mesma? Ah, tenho tal pessoa, filho, esposa, amigo, muito ansioso, com muita ansiedade. Como será que é a relação, como essa autoestima, como será que é a sua relação, né, essa pessoa com ela mesma? Autoestima, como será que está? Como será que essa pessoa se percebe? Qual é o seu olhar sobre si mesma? Como isso acontece? Vamos prestar atenção, porque há uma grande possibilidade de que essa pessoa tenha baixa autoestima. E a gente precisa, sim, valorizar-se, a gente precisa aprender a se amar, a gente pode melhorar e todos nós temos potencial, habilidades, capacidades e atitudes de valor, de sucesso, que podem sim fazer a diferença na vida de outras pessoas. Tenha certeza, tu és muito especial na vida de muitas pessoas e às vezes nem imagina, nem sabe. Então passe também a ser especial e importante na sua própria vida, tá bom? Vamos ver aqui se tem mais alguns comentários aqui. Aqui temos a Raquel Gonçalves, que está deixando palminhas aqui. A Janaína está falando que a autoestima é algo interior que reflete no exterior. Exatamente, Janaína, com certeza. Se lá dentro eu me acho uma pessoa assim muito pequena, sem valor algum, vai refletir sim no exterior. Ou não necessariamente. Não, é verdade, é isso daí mesmo, reflete. Eu sempre falo que quando o meu mundo interno ele não está organizado, ele está bagunçado, ele está desorganizado, aqui fora também vai estar. Não tem como eu querer organizar, e às vezes as pessoas fazem isso. Elas querem organizar o mundo aqui fora para melhorar aqui dentro. Então, muda de casa, muda de cidade, muda de emprego, quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer trocar de marido, de mulher, enfim, quer fazer tudo, buscando organizar aqui dentro. Não vai adiantar. Sinto muito informar, não vai adiantar. Por quê? Porque aqui dentro continua bagunçado. Então, é o contrário. Organiza aqui dentro, resolve aqui dentro
e aqui fora vai se organizar, aqui fora vai ficar bem. Dificuldades, problemas, sempre teremos? Sim, mas vai estar bem e eu vou conseguir dar conta. A gente resolve os problemas, né, de uma outra maneira. O pessoal aqui compartilhando, maravilha, e o pessoal aqui nos acompanhando, né, na nossa sintonia. Tá certo, pessoal? Então, se tinham dúvidas sobre isso, ansiedade e baixa autoestima tem uma forte relação. E talvez essa pessoa que está com tanta ansiedade seja uma pessoa que precisa melhorar o seu olhar, trocar as lentes, lavar essas lentes para poder enxergar o quão importante tu és, o quão importante, o quão necessário, o quanto de valor tu tens nesse mundo e para muitas pessoas. Então faça isso que vale muito a pena, tá certo? A gente já está encerrando, né, o nosso programa hoje. Vamos continuar aqui com um louvor para encerrar. A gente está aqui com a Carla Ruas, que está também, né, na sintonia. O meu marido também, que está aqui nos assistindo. Um beijo para ele. E aqui o pessoal que está, né, a paz. A Carla está mandando a paz. Ligada no YouTube. Isso daí, é YouTube, Facebook, não é? Tá dizendo que o programa está excelente, obrigada. Né? A gente sempre procura trazer um assunto que seja de crescimento, não é, para todos vocês, porque não é o objetivo vir aqui falar, não é gastar saliva, ficar aqui no sábado de manhã somente para falar sem fazer sentido, não é, Carla? Sem acrescentar algo, que todos os dias a gente aprenda algo. Eu aprendo, porque durante a semana eu estudo, eu penso, né, sobre os temas, e eu sempre aprendo algo sobre aquele assunto e sempre consigo ler, né, um autor, alguma explicação, algum texto de algum autor, alguém que está falando sobre isso, que às vezes eu ainda não conhecia, que às vezes eu ainda não tinha lido. Então, para mim é sempre muito bom e eu aplico na minha vida também, porque muitas vezes a gente passa por esses momentos em que nós nos sentimos realmente assim, com pouco valor. Pode ser que tenha dias que a minha autoestima está um pouco baixa. É normal, nós somos seres humanos, né? Eu já me senti assim. E isso eu acredito que aconteça com muitas pessoas. A diferença é, eu vou mergulhar nesse sentimento e ficar afundando cada vez mais, ou eu para aí, eu não quero isso para mim, e vou começar a mudar, vou nadar para vir para a superfície. Então essa é a diferença, né? Que a gente possa sempre fazer isso, em que a gente possa buscar cada dia mais aprender e melhorar a nossa vida, as nossas emoções, a nossa relação conosco, porque quando a gente consegue se organizar internamente, as outras coisas conseguem sim ficar muito melhores, tá certo? Um forte abraço a todos vocês, até o próximo sábado, se Deus quiser, estaremos aqui novamente às 10 horas no programa Psicologia em Foco. Deus abençoe vocês, um ótimo final de semana a todos.